إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bem-vindos a todos. Hoje no dia 15 do mês de Ramadã de 1440, que equivale ao dia 20 de maio de 2019, iniciamos hoje a explicação das categorias do Tawhid, as categorias da unicidade. Numa aula anterior, falámos dessas categorias, que são as categorias da unicidade, e também falámos da definição da unicidade, do Tawhid. E tínhamos utilizado como livro, um livro que foi escrito, ou melhor dizendo, ditado pelo Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. Hoje vamos fazer a explicação desse capítulo do livro do Sheikh, que se chama As Lições Importantes para a Comunidade. O capítulo que tínhamos lido era o capítulo sobre a definição do Tawhid e as suas subdivisões, ou melhor dizendo, as suas categorias. Hoje vamos ler a explicação desse capítulo, e a explicação que escolhi foi a explicação de um sheikh da Medina também, que se chama Abdul Razak al-Badr, hafidhahullahu ta'ala, que é o filho do Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahumullahu jami'an. Então, o Sheikh Abdul Razak al-Badr fez a explicação do livro do Sheikh Ibn Baz, das lições importantes para a comunidade. Melhor dizendo, o Sheikh Ibn Baz tem este livro, que são as lições importantes para a comunidade, e houve outros sábios que explicaram este livro, visto a importância deste livro, explicaram este livro, entre eles o Sheikh Abdul Razak, hafidhahullah, que o explicou, tem uma explicação muito benéfica, e hoje, inshallah ta'ala, vamos ler e tentar traduzir este capítulo sobre as categorias do Tawhid. E vamos fazer várias aulas, inshallah, porque é um pouco longo, necessita mais do que uma aula, e depois, inshallah, faremos a mesma coisa para o shirk e os seus tipos. Foram aulas que vimos anteriormente, foram as duas últimas aulas que fizemos, que foram sobre o Tawhid e sobre o seu oposto, que é o shirk. Foram duas aulas básicas, e hoje
a partir de hoje, inshallah ta'ala, vamos detalhar um pouco mais. Então, vamos começar sem tardar. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى في هذا الدرس بيان لما يتعلق بأقسام التوحيد الثلاثة. التوحيد الذي خلقنا الله تبارك وتعالى لأجله وأوجدنا لتحقيقه، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة بالاستقراء والتتبع أنه ينقسم إلى أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. O Sheikh nos diz, e aqui passamos diretamente à explicação, e aquele que quer ver a base desta explicação, ou melhor dizendo, a palavra do Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, pode ouvir a nossa aula anterior sobre a definição do Tawhid e as suas categorias. Então o Sheikh diz, esta aula é um esclarecimento das três categorias do Tawhid, da unicidade. O Tawhid para aquele que Allah nos criou. Então, vemos aqui que Allah subhanahu wa ta'ala nos criou justamente para esta unicidade, para este Tawhid. E este Tawhid se divide em três categorias. E a razão para aquela que fomos criados, ou melhor dizendo, a razão da nossa existência, é a fim de concretizar o Tawhid. A razão da nossa existência, os humanos, é a fim de concretizarmos o Tawhid, a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, que seja na senhoria, na adoração e nos nomes e atributos de Allah tabaraka wa ta'ala. Os textos da Sunna, ou melhor dizendo, os textos do livro de Allah subhanahu wa ta'ala e da Sunna do profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam indicam por indução e seguimento que o Tawhid é de três categorias: Tawhid da senhoria, Tawhid da adoração e Tawhid dos nomes e atributos. O Sheikh nos diz aqui que a maneira que nos levou e que levou os sábios da Sunna a dizer que o Tawhid se divide nestas três categorias foi através da indução dos textos. E a indução é o resultado de um estudo profundo e de um seguimento constante dos textos que são Al-Qur'an, o Alcorão e a Sunna autêntica do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, a pessoa quando estuda de maneira detalhada estas duas fontes, que são as fontes da legislação islâmica, se apercebe que Allah subhanahu wa ta'ala dividiu a sua unicidade em três categorias: a senhoria, a adoração e os nomes e atributos. وهي أقسام
متلازمة مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض. إيمان العبد بالربوبية الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته يستلزم أن يخلص العبادة كلها لله عز وجل، وأن يفرده تبارك وتعالى وحده بالعبادة، وأن لا يتخذ معه الأنداد والشركاء. O Sheikh continua dizendo que estas três categorias são inseparáveis. Estas três categorias de unicidade, de Tawhid, são inseparáveis. E a fé do servo na senhoria de Allah e nos seus nomes e atributos requer e exige que ele, o servo, consagre e destine a adoração unicamente a Allah e que o unifique na adoração e não dê parceiros a Allah e não lhe dê parceiros e sócios. Aqui o Sheikh nos explica uma base muito importante e é um ponto muito benéfico. É que estas três categorias são inseparáveis. Nenhuma delas vai sem a outra. E que o facto de que o servo tenha fé e que acredite e que reconheça a senhoria de Allah subhanahu wa ta'ala e que reconheça também os seus nomes e atributos e que são perfeitos. Então, o facto de ter esta crença e de afirmar esta crença e de reconhecer esta crença, então esta crença requer e exige deste mesmo servo que ele consagre e destina a adoração unicamente a Allah. Melhor dizendo, a pessoa que tem como crença que Allah é o único Criador e que Allah tem os nomes mais perfeitos e os atributos mais perfeitos, então esta pessoa é uma obrigação para ela de adorar Allah subhanahu wa ta'ala exclusivamente, de um culto exclusivo e de não lhe dar sócios nem parceiros na adoração. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأشار الشيخ رحمه الله تعالى أي الشيخ بن باز في آخر حديثه عن هذه الأقسام أن من أهل العلم من جعلها قسمين. وأشار الشيخ رحمه الله تعالى في آخر حديثه عن هذه الأقسام أن من أهل العلم من جعلها قسمين، فجعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قسما واحدا وهو التوحيد العلمي، وتوحيد الألوهية قسما وهو التوحيد العملي E o Sheikh continua dizendo que o Tawhid da adoração engloba o Tawhid da senhoria e o Tawhid
dos nomes e atributos. E aqui, este parágrafo tem a ver com o que dissemos anteriormente. É um detalhe do que dissemos anteriormente, é o facto que o tawhid da adoração, a pessoa que adora Allah subhanahu wa ta'ala unicamente e que não lhe dá sócios nem parceiros na adoração. Então, esta crença engloba os dois outros tipos, ou melhor dizendo, as duas outras categorias do tawhid, da unicidade. Quer dizer, a unicidade na senhoria e nos nomes e atributos. Porquê? Porque esta pessoa reconhece que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que merece realmente ser adorado. E adora Allah subhanahu wa ta'ala de um culto exclusivo e não lhe dá parceiros na adoração. Esta pessoa automaticamente sabe que Allah e reconhece que Allah é o único Criador. E sabe também que Allah subhanahu wa ta'ala tem os melhores e os mais perfeitos nomes e atributos. Isto é o que quer dizer que a adoração, quer dizer que o tawhid da adoração, a unicidade da adoração, engloba o tawhid da senhoria e o tawhid dos nomes e atributos. E depois o Sheikh diz que o Sheikh Ibn Baz, isto é o Sheikh Abd al-Razak, diz que, como ele está explicando a palavra do Sheikh Ibn Baz, diz que o Sheikh Ibn Baz diz no seu livro, o livro que é As Lições Importantes para a Comunidade, diz que alguns sábios da Sunna dividiram o tawhid em duas categorias unicamente. Na aula que eu fiz anteriormente, não falei destes dois tipos de tawhid. E como disse várias vezes, eu tento fazer que as minhas aulas, de maneira básica e de maneira... é uma evolução. Quer dizer, primeiro, fazemos as coisas simplesmente e depois, a pouco e pouco, acrescentamos um pouco de conhecimento cada vez mais para que a pessoa não confunda todas as informações que tem. Então, na aula que eu fiz sobre o tawhid e as suas categorias, falei unicamente do que é mais conhecido, que é a divisão do tawhid em três categorias. Aqui, o Sheikh nos dá mais uma informação que o Sheikh Ibn Baz tinha dado. Quer dizer, o Sheikh Ibn Baz tinha mencionado que certos sábios da Sunna dividiram o tawhid em duas categorias unicamente. Aqui vamos detalhar um pouco mais. E o Sheikh nos diz que o Sheikh Ibn Baz disse que vários sábios da Sunna dividiram o tawhid em duas categorias unicamente, reunindo o tawhid da senhoria e o tawhid dos nomes e atributos na mesma categoria. E chamaram esta categoria o tawhid da sabedoria e do conhecimento. Então aqui é um benefício novo, é uma informação nova, é que podemos dividir o tawhid em duas categorias unicamente. E que é uma divisão conhecida do povo da Sunna. E esta primeira divisão, esta primeira categoria, reúne dois tipos de tawhid que vimos anteriormente, que é o tawhid na senhoria e o tawhid dos nomes e atributos. Reuniram estas duas categorias numa só. E chamaram esta categoria o tawhid da sabedoria e do conhecimento.
o tawhid da sabedoria e do conhecimento. E a segunda categoria é o tawhid da adoração. Uma categoria só, e que foi chamado, esta categoria foi chamada, os sábios da Sunna chamaram-lhe o tawhid da prática e da ação. Então, para resumir, dividiram o tawhid em duas categorias. A primeira categoria reúne dois tipos de tawhid, que são a senhoria e os nomes e atributos, e mudaram também o nome desta categoria e chamaram-lhe o tawhid da sabedoria e do conhecimento. E a segunda categoria, o segundo tipo de tawhid, é o tawhid da adoração, e mudaram unicamente o nome deste tawhid, desta unicidade, e chamaram-lhe o tawhid da prática e da ação. ولهذا بعض العلماء يقول التوحيد قسمان: توحيد علمي ينتظم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن كلا منهما المطلوب فيه العلم والمعرفة والإثبات. والقسم الثاني توحيد عملي، وهو توحيد الألوهية بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين لله. وكل من هذين التوحيدين مقصود للخلق، كما يدل للأول قول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويدل للثاني قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الآية الأولى خلق ليعلموا، والثانية خلق ليعبدوا. O Sheikh continua e vai nos dar o detalhe, ou melhor dizendo, a explicação desta segunda divisão do tawhid, que é a divisão em duas categorias. E diz: o tawhid da sabedoria e do conhecimento regrupa o tawhid da senhoria e o tawhid dos nomes e atributos. E a razão deste regrupamento é porque o que é pedido através destas duas categorias, que são o tawhid na senhoria e o tawhid dos nomes e atributos, o que é pedido destas duas categorias é a sabedoria, o conhecimento e a confirmação. A sabedoria, o conhecimento e a confirmação. Melhor dizendo, esclareço um pouco melhor esta frase, que é que o que é pedido do servo
Em relação a estes dois tipos, ou a estas duas categorias de Tawhid, que é a senhoria e os atributos, a senhoria e os nomes e atributos de Allah, subhanahu wa ta'ala, o que é pedido é que o servo saiba, que o servo aprenda e conheça Allah subhanahu wa ta'ala através da sua senhoria e através dos seus nomes e atributos. E que confirme estes nomes e atributos, como vimos na aula anterior sobre o Tawhid e na explicação dos nomes e atributos. A crença do muçulmano em relação aos nomes e atributos. Primeira coisa, em relação ao Tawhid da senhoria, a pessoa tem de saber que Allah subhanahu wa ta'ala e tem de conhecer que Allah subhanahu wa ta'ala é o único Criador. E tem de confirmar que Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, é o único capaz de criar e de fazer morrer e viver. E também em relação à unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala nos nomes e atributos. Que é o facto que Allah subhanahu wa ta'ala tem nomes e atributos, e é uma obrigação para o muçulmano de confirmar o que Allah subhanahu wa ta'ala confirmou para ele próprio e o que o profeta sallallahu alaihi wasallam confirmou para Allah azza wa jalla na sua sunna autêntica. E também é o facto de rejeitar o que Allah subhanahu wa ta'ala e o profeta sallallahu alaihi wasallam rejeitou sobre os nomes e atributos de Allah. Então aqui vemos que o Tawhid da senhoria é o que é pedido é que a pessoa saiba, que a pessoa aprenda e conheça e que confirme este conhecimento da senhoria de Allah subhanahu wa ta'ala e dos seus nomes e atributos. Depois o Sheikh continua a dizer: quanto ao Tawhid da prática e da ação, quanto à unicidade da prática e da ação, que é o Tawhid da adoração, estamos aqui a ver a segunda categoria de Tawhid, consoante esta última divisão que vimos de certos sábios da Sunna, que é o facto de dividir o Tawhid em duas categorias. Vimos a primeira, agora estamos a ver a segunda. E a segunda esta segunda categoria foi chamada o Tawhid da prática e da ação. E que engloba unicamente uma categoria de Tawhid, que é o Tawhid da adoração. E o que é pedido ao servo, através desta categoria de Tawhid, é a unificação. É a unificação de Allah na sua adoração. Então o que é pedido nesta categoria de Tawhid, de unificação, de unicidade, melhor dizendo, desculpem, é o facto que o servo adora Allah subhanahu wa ta'ala de um culto exclusivo e que não lhe dê parceiros na adoração. E aqui vemos que nesta categoria o que é pedido do servo é uma prática, é um acto, é uma ação. É o facto que, depois de ter conhecido e aprendido a primeira categoria, que é a categoria da sabedoria e do conhecimento, e de ter conhecido e aprendido e confirmado estas duas categorias de Tawhid, que é o Tawhid na senhoria e nos nomes e atributos, aqui, na segunda categoria, o que lhe é pedido é o facto de agir. É o facto de praticar. Através do quê? Através da unificação de Allah na adoração. Então, o servo adora Allah subhanahu wa ta'ala unicamente.
e não lhe dá parceiros. Esta é a explicação da segunda categoria da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, que foi chamada a unicidade na prática e na ação. Ou melhor dizendo, a unicidade da prática e da ação. E o Sheikh continua a dizer que e cada uma destas duas categorias, o Sheikh diz que e cada uma destas duas categorias do Tawhid são um pedido destinado e dirigido às criaturas. Quer dizer que é uma obrigação para as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala de agir consoante estas duas categorias de Tawhid. E a prova da primeira categoria, que é o Tawhid da sabedoria e do conhecimento, é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat At-Talaq, o divórcio, versículo número 12, consoante o sentido do versículo. Foi Allah que criou os 7 céus e o mesmo número de terras. Entre eles descem as suas ordens, a fim que vós sabeis que Allah é realmente omnipotente e que Allah engloba tudo do seu saber. Então, neste versículo, temos a prova da unicidade de Allah na sabedoria e no conhecimento. Tawhid de Allah da sabedoria e do conhecimento. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala aqui nos ensina que Ele é o único Criador e que foi Ele que criou os 7 céus e as 7 terras, e que é Ele que envia as suas ordens à terra, e que Ele é omnipotente e que a sua sabedoria engloba todas as coisas. Aqui vemos que neste versículo este versículo engloba a sabedoria e o conhecimento da senhoria de Allah e dos seus nomes e atributos. A senhoria na palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, que foi Ele que criou os 7 céus e as 7 terras, e o mesmo número de terras, e os nomes e atributos, onde Allah subhanahu wa ta'ala nos informa que Ele é realmente omnipotente e que a sua sabedoria engloba todas as coisas. Depois o Sheikh diz que a prova da segunda categoria, que é a unicidade da prática e da ação, o Tawhid da prática e da ação, a prova, a evidência desta categoria é a palavra de Allah tabaraka wa ta'ala na Surat Adh-Dhariyat, versículo número 56, consoante o sentido do versículo. Allah diz: não criei os génios e os humanos senão para que eles me adorem. Aqui, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala nos informa que o que é pedido de nós, as suas criaturas, é que o adorem Ele unicamente. E aqui vemos neste versículo que o que nos é pedido é a prática e a ação. É o facto de agir consoante esta sabedoria que temos, que é o facto de que Allah é o único Criador e que é o único que tem nomes e atributos perfeitos. Então é uma obrigação para nós de o adorarmos exclusivamente e de não lhe darmos parceiros na adoração.
E o Sheikh diz que, no primeiro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala nos informa que nos criou para que saibamos. E no segundo, nos informa que nos criou para o adorarmos. Esta palavra é um resumo do que dissemos anteriormente. É um resumo destas duas evidências, destes dois versículos. O Sheikh nos diz que, no primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala nos informa que nos criou para que saibamos. E no segundo, nos informa que nos criou para que o adorarmos. Para o adorarmos. Então, estas duas categorias do Tawhid, da unicidade, são o objetivo e a razão da nossa criação. Vemos aqui que Allah subhanahu wa ta'ala nos informou da nossa existência e do objetivo da nossa criação e da razão da nossa criação de duas formas. Uma forma é para que saibamos, que é, melhor dizendo, o Tawhid, a unicidade da sabedoria e do conhecimento. E na outra forma, na outra informação que nos deu, é para o adorarmos, que é o Tawhid, a unicidade da prática e da ação. Então temos aqui as duas evidências, duas provas que testemunham destas duas categorias de unicidade do Tawhid. E o Sheikh diz que estas categorias de Tawhid, de unicidade, foram conhecidas através da indução. Através da indução e do seguimento da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala e da palavra do profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. E é o que se chama a indução completa. Vou ler em árabe. Esqueci-me de... Comecei a traduzir diretamente sem ler em árabe. يقول الشيخ: فهذان التوحيدان هما مقصود الخلق، أن نعلم أسماء ربنا عز وجل وصفاته، وأن نعرفه جل وعلا بما تعرف إلى عباده به من أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله العظيمة. والنوع الثاني العملي أن يفرد بالعبادة وأن يخلص الدين له. ولا مشاحة في ذلك، لأن من عد التوحيد قسمين جعل الربوبية والأسماء والصفات تحت قسم واحد وهو العلمي، لأن المطلوب في كل منهما هو العلم، والثاني الذي هو توحيد الألوهية توحيد عملي. O Sheikh aqui nos diz que os sábios que dividiram o Tawhid em três categorias e os que dividiram o Tawhid em duas categorias, não é uma divergência e que não há problema que seja explicado de uma maneira ou de outra, porque afinal o sentido é o mesmo e não há diferença. É tudo uma questão de divisão das categorias e também do nome que é dado a cada uma das categorias, mas como vimos anteriormente, o resultado é o mesmo e não há divergência entre estas duas
divisões da unicidade. E passamos diretamente à próxima frase, onde o Sheikh diz: وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد علمت بالتتبع والاستقراء لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والاستقراء وهو استقراء تام وهو حجة كما هو شأن أمور كثيرة من الشريعة عرفت بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا التقسيم للتوحيد تقسيم شرعي بمعنى أنه متلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. O Sheikh diz que estas categorias do Tawhid, estas divisões do Tawhid, que seja a primeira divisão em 3 ou a segunda em 2 categorias, foram conhecidas através da indução e o seguimento da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala e da palavra do profeta sallallahu alayhi wa sallam. E é o que se chama a indução completa. É o que se chama a indução completa. E esta indução é uma prova, é uma evidência, como é o caso de várias questões ou de vários assuntos na legislação islâmica. Assuntos que foram conhecidos ou questões que foram conhecidas através da indução e do seguimento dos textos. O Sheikh nos diz aqui que a forma como foi conhecida esta divisão, ou melhor dizendo, esta divisão, sim, das categorias de Tawhid, em 3 ou em 2 categorias, foi conhecida através da indução. E a indução é o resultado de uma pesquisa. A indução é o resultado de uma pesquisa profunda. Uma pesquisa dos textos de Allah, que são o Alcorão, e da Sunna autêntica do profeta sallallahu alaihi wasallam, que são as fontes de legislação do Islão. Então esta pesquisa, o resultado desta pesquisa, que é a indução, nos demonstra que Allah subhanahu wa ta'ala, através do seu livro e da Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, dividiu o Tawhid nestas categorias que vimos anteriormente. E que esta indução, este resultado desta pesquisa, é uma prova, é uma evidência religiosa e que é considerada como uma prova e que é utilizada pelos sábios da Sunna. E não é unicamente utilizada aqui neste caso, que são os nomes, que são as categorias de unicidade de Allah, mas também noutras questões, noutros assuntos religiosos que foram conhecidos através da pesquisa e da indução e do seguimento dos textos das fontes islâmicas, que são o livro de Allah, o Alcorão, e da Sunna autêntica do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Então o Sheikh diz: estas divisões, ou melhor dizendo, esta divisão do Tawhid é uma divisão reconhecida
pela legislação islâmica. É uma divisão reconhecida pela legislação islâmica. Melhor dizendo, a divisão das categorias do Tawhid foi tirada do livro de Allah subhanahu wa ta'ala e da sunna do profeta sallallahu alayhi wa sallam. Então aqui, isto sou eu que digo, ninguém nos pode vir dizer que esta divisão do Tawhid em 3 ou em 2 categorias não tem antepassado e que não tem prova e que não tem nenhuma evidência. Nós respondemos às pessoas que dizem isso, os inimigos do Tawhid, os inimigos da unicidade, que pelo contrário, o livro de Allah subhanahu wa ta'ala está cheio desta divisão do Tawhid e que 1/3 do livro de Allah, como os sábios da Sunna dizem, fala de Tawhid, fala da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, que seja o Tawhid na senhoria, Tawhid da senhoria, ou que seja o Tawhid da adoração, ou que seja o Tawhid dos nomes e atributos. Isto, se dividimos o Tawhid em 3 partes, e também se dividimos em 2 partes, o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, 1/3 do livro de Allah subhanahu wa ta'ala, é ou Tawhid na sabedoria e no conhecimento, ou o Tawhid na prática e na ação. E o Sheikh agora nos diz que esta divisão das categorias de Tawhid foi tirada do livro de Allah e da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E podemos dar como exemplo, e aqui vamos dar evidências e provas do que estamos a dizer, porque as pessoas da sunna, a diferença entre nós e as pessoas da bid'ah, das pessoas que não gostam do Tawhid, é que nós, quando falamos com provas e com evidências e com referências. E a prova do que o Sheikh está a dizer, ele mesmo diz, podemos dar como exemplo desta divisão do Tawhid em 3 categorias. Aqui o Sheikh vai dar um exemplo consoante a divisão do Tawhid em 3 categorias. O Sheikh diz que a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat Al-Fatiha, e vamos ler primeiramente em árabe e depois traduzir. يقول الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ عبد الرزاق البدر: انظر هذه الأقسام على سبيل المثال في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية. Então o Sheikh nos diz que, por exemplo, na Surat Al-Fatiha, no primeiro versículo, consoante a tradução, louvado seja Allah, Senhor do Universo. Temos aqui um exemplo do Tawhid da senhoria, da unicidade da senhoria. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. Senhor do Universo, temos aqui a senhoria. Temos aqui um exemplo do Tawhid da senhoria. Senhor do Universo. Então aqui é um exemplo da categoria, que é a primeira, a categoria do Tawhid, da unicidade da senhoria. No segundo versículo, o clemente, o misericordioso. Temos um exemplo do Tawhid dos nomes e atributos. O clemente, o misericordioso.
Temos aqui dois exemplos de dois nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Então aqui temos a unicidade de Allah dos nomes e atributos. E também no mesmo versículo, Rei do dia do julgamento. Também temos aqui um exemplo de a unicidade nos nomes e atributos. O Rei do dia do julgamento. Depois, no versículo que vem depois, só a ti adoramos e só de ti imploramos o socorro. Só a ti adoramos e só a ti imploramos o socorro. E temos aqui um exemplo do tawhid, da adoração. Aqui vemos que só a ti adoramos, a adoração. Só adoramos Allah, um culto exclusivo para Ele, e só a ti imploramos o socorro. Só pedimos socorro a Allah subhanahu wa ta'ala. Então aqui temos um exemplo do tawhid, da unicidade na adoração. E eu aqui posso vos dizer que, por exemplo, se o Sheikh deu-nos o exemplo de se dividirmos o tawhid em 3 categorias. Mas se o dividirmos aqui em 2 categorias, podemos dizer que o primeiro versículo que lemos, que é louvado seja Allah, Senhor do universo, e o segundo também, o clemente, o misericordioso, o Rei do dia do julgamento, engloba a primeira categoria consoante a segunda divisão do tawhid, que é em 2 categorias, que é a categoria da sabedoria e do conhecimento. Aqui temos essa categoria também. E a última, que é o último versículo, só a ti adoramos e só a ti imploramos o socorro. Temos a segunda categoria, que é a categoria da prática e da ação. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى: وانظر هذه الأقسام في آخر سورة في القرآن. قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية. مالك الناس، توحيد الأسماء والصفات. إله الناس، توحيد الألوهية. E o Sheikh acaba, melhor dizendo, acabamos a nossa aula com esta prova, e nos diz que podemos observar também esta divisão do tawhid em 3 categorias na última sura do Corão, que é a Surat An-Nas. Podemos observar esta divisão em categorias do tawhid, que é onde Allah subhanahu wa ta'ala nos diz: peço proteção ao Senhor dos humanos. Peço proteção ao Senhor dos humanos. Temos aqui um exemplo do tawhid da senhoria. O Senhor dos humanos, tawhid da senhoria. No segundo versículo, o Rei dos humanos. Temos aqui um exemplo também do tawhid dos nomes e atributos. O Rei, que é um nome de Allah subhanahu wa ta'ala, Rei dos humanos. Temos aqui um exemplo do tawhid, da unicidade nos nomes e atributos. E no outro versículo, Deus dos humanos. E temos um exemplo aqui de tawhid da adoração, ou melhor dizendo, divindade dos humanos. Temos aqui um exemplo da tawhid da adoração, onde Allah subhanahu wa ta'ala nos informa que Ele é a única divindade dos humanos, e vemos aqui que é Ele unicamente que devemos adorar. Então aqui na Surat An-Nas também vemos esta divisão do tawhid, e eu posso acrescentar de mim também que se vemos e dividimos o tawhid em duas categorias também, podemos reunir o primeiro versículo, que peço proteção ao Senhor dos humanos, e o segundo, o Rei dos humanos. Reunimos estes dois versículos, dizemos que é o tawhid da sabedoria e do conhecimento, onde Allah subhanahu wa ta'ala nos informa e nos dá conhecimento que Ele é
o Senhor dos humanos e que é o Rei dos humanos também, e é uma única categoria, que é a categoria da sabedoria e do conhecimento, e a última categoria, que é a categoria da prática e da ação, que é o último versículo que citamos, que é Deus dos humanos, ou divindade dos humanos. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.